Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo quero passar para vocês config de PC Gamer para o monstro, o pesado. Muita gente anda me perguntando isso daqui todos os dias. Warzone, esse jogo já foi muito pesado, muito bugado, vai tentando melhorar, vai tentando se ajeitar, mas ainda depende que a gente tenha um computador muito bom para poder rodar ele em diversos cenários diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, eu vou passar para vocês aí as dicas de configuração que eu tenho passado para todo mundo que inclusive me perguntando na consultoria, tá bom? O link para compra das peças deste PC Gamer vai estar na descrição, e comprando por esses links você ajuda diretamente aqui ao nosso canal para que eu continue fazendo esse trabalho aí para vocês, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para o seu amigo aí que quer um PC para Warzone nestes cenários aqui, tá? Vai ser um pouquinho mais avançado, aproveitando um preço bacana que se encontra um dos processadores que a gente vai usar nessa config aí, tá? Então vamos lá, vamos falar primeiro de Warzone em alguns cenários. Eu não vou falar nesse vídeo, na grande realidade, de 60 ou 75 Hz de monitor, né? Eu sei que isso parece confuso, mas vocês vão entender no decorrer do vídeo do que eu tô querendo dizer. Então eu não quero falar de 60 e nem 75, eu quero começar falando sobre você que quer jogar Warzone a 144, 165 ou mesmo 240, neste caso aqui sem live stream. Neste caso aqui com live, certo? Uma possibilidade sim ou não de fazer live, tá? Turma, infelizmente esse jogo ainda faz bastante uso de processador, nem tanto quanto se imagina sobre memória RAM, apesar de fazer sim bastante, mas não tanto quanto se imagina. Eu lembro que antigamente o pessoal comentava coisa de 32 GB, não tem a menor necessidade disso daí. 16 GB, 2x8 com uma frequência bem bacana, que é o que eu quero passar para vocês, já vai ser o suficiente. E aí o que acontece? Eu vou recomendar para vocês, nestes dois casos em específico aqui, um Ryzen 5800X por estar em um bom preço. O salto para ele do 5600 é interessante, mas eu também quero falar para vocês de 5600X ou mesmo 5600G. Esses dois processadores, para quem quer só jogar no cenário aqui de 144, 165 e é claro 60 ou 75, eles são suficientes, mas não são suficientes para esse cenário aqui se você for fazer live stream. Então eu só queria dar esse tapa aqui com essa informação para que você possa tomar sua decisão. De repente você vê lá, hoje ele está custando R$ 2.080, mas de repente o outro está mais barato, que na realidade o 5600G está bem mais barato. Mas se você só vai jogar em 144 ou 165 sem live, o 5600G ou 5600X podem te atender também, então tem que colocar isso aí na balança também, tá? Mas o objetivo principal que eu quero falar mesmo é sobre a live. Então a gente precisa de um processador aqui, turma, com 8 núcleos e 16 threads, porque live usando placas de vídeo NVIDIA, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, elas não utilizam tanto processador. O problema não é exatamente o OBS em si, a imagem que você está criando para live, que isso a placa de vídeo faz. A questão é que o Warzone usa bastante processador, mas ele usa mais assim 1, 2, 3, 4 núcleos em específico, e o OBS também faz esse uso desses núcleos aí que o Warzone faz. Sendo assim, fica um pouquinho complicado processadores, por exemplo, o 5600G, 5600X, que só tem 6 núcleos, falta processamento para fazer junto com live stream. Não que não dê, dá para fazer live perfeitamente, mas não vai ter o desempenho que você gostaria para 144 ou 165 Hz em live, tá? 240 sem live, esse carinha aqui vai te servir muito bem também, tá? Então a gente precisa de um processador com mais núcleos e mais threads quando a gente está falando de live stream, mas não se limita só a isso, tá? Nós precisamos também de... Por que eu escrevo sempre assim, ó, por exemplo, 2x8 GB? Para deixar claro que não adianta você vir aqui e colocar 1x16, tem que ser 2 de 8 para que você tenha o Dual Channel. E aí a gente vai colocar de 3.600 MHz nesse caso específico para Warzone. Lembrando que processadores com X tem muito mais chance de subir sem problemas 3.600 MHz, enquanto os com G, sem placa de vídeo, pode ser que você não consiga passar de 3.200. Com placa de vídeo fica mais ou menos a mesma coisa do X em suporte de memória. Quanto maior a frequência de memória, mais desempenho você tem. Só que por que eu não passo acima de 3.600? Porque é difícil conjunto de placa-mãe e processador suportar 100% da maneira como deve ser memória acima de 3.600. É por isso que é importante que vocês acabem optando aí por 3.600 MHz. Então a gente já combinou um ótimo processador,
um ótimo kit de memórias, tudo isso aqui vai estar na descrição para vocês. E por fim, o que ainda falta aqui? Placa de vídeo, tá? Nosso ponto de partida para 144, 165 quase o tempo todo é esta menina aqui, RTX 3060. Se você puder pegar uma TI, fica mais bacana ainda, né? Inclusive a TI começa a te aproximar muito mais de 240 Hz. Mas mesmo no Warzone, mesmo com todas essas situações aqui que a gente está falando no Warzone, é difícil ainda a gente ter um computador 100% do tempo para 240 Hz, mas a gente consegue ter o melhor possível para esse cenário sem gastar dinheiro demais. Que eu posso chegar em vocês e falar, igual eu já vi monitores de 360 ou até mais Hz. Tem computador para isso? Mais ou menos, até tem, só que é caríssimo. Se você for querer um computador para sempre acima de 240 FPS nesse jogo, ainda correndo um pouco de risco de cair de vez em quando, bem de vez em quando, você vai gastar 3, 4 vezes a mais do que o preço desse computador. Então é bem inviável. É bem inviável, é muito mais interessante que você já pense que você vai jogar em 240, mas vai ter essas quedinhas aí, mas você vai ter investido muito bem o seu dinheiro. Então esses aqui são os pontos-chave da configuração de Warzone para live stream, certo? Para que você tenha um bom desempenho. E lembrando novamente que sem a live 5600X para 144 ou 165, 5600G também, usando essas mesmas coisas vai ser o suficiente, tá, turma? Eu vou deixar também uma placa-mãe bacana para vocês aí. Dessa vez eu quero mudar um pouquinho a abordagem, quero recomendar uma placa-mãe com um pouquinho mais de features, uma placa de áudio legal, Wi-Fi, muita gente está aí com essa necessidade, então eu vou deixar o link de uma placa-mãe legal aí para vocês também. Lembrando que nós já temos algum conteúdo sobre PBO, mais desempenho e tudo mais aqui no nosso canal, então eu recomendo que vocês assistam também os outros vídeos aí um pouquinho mais antigos, tá? Agora, de repente você se pergunta, mas eu preciso mesmo da 3060? Eu recomendo que vocês assistam o nosso vídeo com a 3050. Eu não lembro em que minuto nós estamos agora neste vídeo, eu vou ver se eu começo a colocar um timer, mas se eu não lembrar, coloca para nós aí, por favor, um minuto nos comentários que eu coloco o card aqui para ajudar a turma, a 3050 jogando Warzone. Então vocês vão ver que o desempenho dela também é bom, mas já não tá aquela coisa aqui para um 44 e um 65, em live é um pouquinho pior ainda. Então assim, é esquisito que a gente está falando de um jogo que, vamos dizer assim, necessita de 8 núcleos, 16 threads, ao mesmo tempo uma força de a partir uma 3060 para você ter isso daqui. Eu acho muito, sabe? Eu acho puxadão. Uma pena que esse jogo é tão pesado, viu? A realidade é essa. É claro que tem muita coisa que dá para você fazer. Uma das principais coisas é que combinando isso aqui que eu tô passando, ou seja, o melhor cenário possível, quando você ligar um DLSS, você vai ter mais FPS. Entendeu? É diferente de alguns computadores que a gente vê que no Warzone, quando a gente liga o DLSS, não muda nada, só muda a qualidade da imagem, o FPS não aumenta, porque falta processador, falta frequência de memória, falta otimização na placa-mãe, tá? Então tem que levar isso em consideração. O DLSS pode sim ser útil se o seu computador estiver perfeitamente casado, que é o nosso objetivo por aqui, tá? Fonte para essa configuração, 550 watts é mais do que o suficiente, não 555, tá? 550 watts é mais do que o suficiente. E vou passar para vocês também um SSD bem bacana, NVMe de 500 GB, que é o mais do que o suficiente também para o Warzonezinho, que pesa 100, sobra um montão ainda para você instalar seu Windows, seus programas e tantas outras coisas. Vou passar também uma dica de gabinete e o water cooler, porque 5800X é brabo, ele é quentinho, sabe? Ele é meio cavalinho mesmo, esquenta mesmo, então você vai ter que dar uma investida boa nisso aí, mas de maneira bem consciente aí, tranquilo, investindo bem o seu dinheiro, tá? E uma fonte de 550 watts, no futuro você pode colocar até uma 3070 Ti com esse processador aí, sem nenhum problema. De repente você já tem uma placa de vídeo, quer casar ela ali com todo o seu restante, quer trocar o teu computador, pega essa configuração, mantém sua placa de vídeo e no futuro você pode colocar uma placa de vídeo, inclusive, mais forte por aí também, tá? Aproveitando a mesma fonte, não precisa ter tanta neura com fonte. Por fim, vou deixar também o link aí de um filtro de linha, legal para vocês, para proteger o seu computador novo e também proteger o seu antigo, caso você ainda não tenha comprado e esteja assistindo esse vídeo aqui, mas não vai comprar ainda, você pode adiantar a compra do filtro de linha para proteger o seu computador, seu monitor, seu roteador, tudo que você tem de eletrônico por aí, ele vai ajudar vocês a proteger também, tá bom? É isso, turma, eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, manda para seus amigos esse vídeo aí para dar aquela força e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.